Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículo de número 17 ao 31. Como já foi mencionado nessa manhã, ontem, dia 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos de Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele pregou nas portas da Catedral de Wittenberg 95 teses que denunciavam os abusos e os absurdos praticados pela Igreja Romana. Porém, esse movimento da reforma, ele começou bem antes, com os pré-reformadores. Homens como John Wycliffe, na Inglaterra, que também começou a perceber como a igreja estava distante das Escrituras Sagradas. E começou a pregar contra doutrinas como a transubstanciação, o purgatório, as indulgências, o celibato clerical e também as ambições do Papa. Uma das características marcantes desse homem era que ele tinha as Escrituras como norma de fé e prática, que todos deveriam ler e interpretar. Também nós podemos mencionar o pré-reformador João Hus, que na Boêmia, influenciado pelos escritos de John Wycliffe, também começou a combater os problemas da igreja romana. E para ele, na sua pregação, o que identificava o cristão, o que identificava a igreja era a sua semelhança com Cristo. Ele dizia que todos os eleitos eram membros da igreja, onde Cristo era o cabeça e não o Papa. Consequentemente, ele foi condenado à fogueira e morreu por causa da sua pregação. Outro pré-reformador que precisamos mencionar se chama Jerônimo de Savonarola. Um homem também dedicado a combater os abusos da igreja na Itália, pregou contra a imoralidade da sociedade e também a imoralidade que era praticada no meio da igreja. E como João Hus também foi condenado e enforcado como herege. Porém, meus irmãos, no século XVI, Deus levantou Martinho Lutero. E depois de Martinho Lutero, a reforma protestante começou a se espalhar por toda a Europa. Alemanha, Suíça, Escócia, Inglaterra, Países Baixos, e alcançou todo o mundo. Os reformadores, eles não estavam querendo inovar, não trouxeram ideias novas, mas estavam preocupados em resgatar princípios antigos. Eles estavam preocupados em trazer de volta as Escrituras sagradas para o centro da igreja. E sua maior contribuição foi chamar a atenção das pessoas para a importância dos seus ensinos em relação às Escrituras sagradas, especialmente no que diz respeito à salvação e à vida cristã. E esse texto que nós vamos ler nessa manhã é um chamado para que nós voltemos às Escrituras, para que nós nos empenhemos na vida cristã. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus.
Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque temos ela na nossa própria língua, podemos entendê-la claramente, Senhor, com o auxílio do Teu Espírito Santo. E é isso que nós precisamos nessa manhã. Que o Senhor alcance os nossos corações, que o Senhor vá além das nossas limitações, das nossas preocupações, de tudo que deixamos lá fora e tem roubado a nossa atenção. Nós te pedimos, traz o nosso pensamento cativo à Tua presença, para que possamos ouvir a Tua voz e sairmos desse lugar edificados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, rapidamente eu gostaria de esclarecer um pouco a respeito do Evangelho de Marcos. Quem era esse evangelista que registrou esse relato que nós acabamos de ler? O seu nome era João Marcos, filho de Maria, uma das mulheres onde sua casa se tornou um dos primeiros lugares onde a igreja primitiva começou a se reunir. Marcos, segundo o testemunho da igreja primitiva, ele foi convertido pelo ministério de Pedro e também serviu junto com Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Marcos ele foi como um auxiliar de Paulo e Barnabé, suprindo-lhe os conhecimentos do ministério de Jesus. As teologias de Marcos e de Paulo, elas são parecidas. Por exemplo, ambos enfatizam a cruz de Cristo e a sua humilhação como caminho da glorificação. Em contraste com a abordagem proposicional de Paulo, Marcos ele expressa sua teologia nas narrativas da vida de Jesus. Deste modo, ele convida os seus leitores a se identificarem com as suas experiências, com os acontecimentos do Evangelho, e a crescer no conhecimento de Deus, como na maneira como Deus opera. Os relatos do sofrimento de Jesus, por exemplo, provêm a base para a autonegação como parte do discipulado.
Ao compor o evangelho, Marcos ele tinha em mente a necessidade dos gentios convertidos. É tanto que ele traduz algumas expressões do aramaico para que pudesse ficar clara na mente dos seus leitores. Porém, outras expressões ele não faz questão de traduzir ou de explicar para deixar também claro ou sinalizado as raízes judaicas da fé cristã. A preocupação pastoral de Marcos com os seus leitores era para encorajá-los a se tornarem discípulos de Jesus, aplicando a si mesmo os ensinamentos que Jesus deu aos 12 apóstolos. Ele estava convencido que o verdadeiro conhecimento da natureza, caráter e ministério de Jesus eram necessários para uma vida cristã individual e coletiva. Ele traz à mente os dilemas e as oportunidades que estavam diante dos seus leitores. Quer que eles compreendam o verdadeiro significado do Evangelho e que sigam Jesus, custe o que custar. E diante dessa breve explicação e também do texto que nós lemos, nós podemos perceber que Jesus e o Evangelho são o nosso maior tesouro, são a nossa maior riqueza. E através desse texto, eu queria que nós estivéssemos observando 3 perguntas que estão presentes neste relato, onde nós iremos compreender o porquê Jesus e o Evangelho são a nossa maior riqueza. E a primeira pergunta é: o que fazer para ser salvo? Nós vimos um homem que é intitulado como jovem rico ou homem rico, que corre ao encontro de Jesus. E diante do relato, do registro de Marcos, a gente percebe que esse homem ele agiu de uma maneira atípica, uma maneira que não condizia com o seu status. O evangelista diz que ele correu até o encontro de Jesus e se ajoelhou diante de Jesus. Isso era algo que não era feito por homens de tal posição. Porém, o estado emocional daquele homem, aquilo que angustiava o seu coração, fez com que ele deixasse todos os protocolos e corresse até os pés de Jesus, a fim de encontrar o refrigério para a sua alma, a fim de encontrar a resposta da pergunta que lhe afligia. E aquele homem chega diante de Jesus e primeiro ele reconhece a autoridade de Jesus quando ele chama-o de bom mestre. Ele reconhece Jesus como alguém vindo da parte de Deus. Porém, ele também lhe dá a oportunidade de Jesus sondar qual que era a sua visão de mundo. E a pergunta que ele faz é: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa expressão, ela era comum no contexto rabínico. De acordo com os conhecimentos daquele jovem do Velho Testamento, ele estava preocupado com a ressurreição no último dia. Ele queria confirmar a sua salvação e saber se estava no caminho certo. Contudo, existe um problema grande por trás dessa pergunta. O conceito de salvação daquele jovem, daquele homem, era de uma escola meritocrática. Era de uma salvação baseada numa capacidade própria de alcançar a vida eterna. Por mais que ele tivesse expressado humildemente a angústia do seu coração, sua espiritualidade era superficial e frágil. E Jesus, ele lê essa situação e inicia sua resposta direcionando a visão daquele homem para a verdade. Jesus diz: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. O comentarista bíblico William Hendricks, ele diz o seguinte:
Jesus, na verdade, está dizendo: você não está abordando a questão da bondade de uma forma adequada, quando, sem pensar duas vezes, me chama de bom mestre. Se você realmente deseja contemplar a bondade, deveria pensar em Deus, que é o único que é bom, bem como deveria guardar os seus mandamentos. Logo após deixar claro que o seu objetivo, o seu interesse não era glorificar a si mesmo, e sim glorificar ao Pai, Jesus, ele diz: você conhece os mandamentos. E ele lista ali os mandamentos que estão na segunda tábua do Decálogo, para verificar como estavam os relacionamentos interpessoais daqueles jovens. Porque os mandamentos relacionados à pessoa daquele homem com Deus seriam mais difíceis de verificar. Então aquele jovem, ele responde: mestre, tudo isso, todos esses mandamentos que o Senhor acabou de falar, eu pratico desde a minha adolescência. Era costume dos meninos ou dos adolescentes, quando chegavam na idade de 13 anos, eles se comprometiam publicamente em guardar os mandamentos. Então, com a melhor das consciências, aquele jovem, aquele homem, ele podia constatar que passou a vida toda sem roubar, sem adulterar, sem matar, sem assaltar, sem mentir. Semelhantemente ao apóstolo Paulo, que lá em Filipenses capítulo 3, versículo 6, vai dizer que na prática da lei ele era irrepreensível. Então, antes de qualquer palavra, antes de qualquer resposta, Marcos, ele registra a maneira amorosa como Jesus olha para aquele jovem. A maneira singular como Jesus olha para aquele jovem, manifestando graça, manifestando amor para com ele. Porém, Jesus recomenda àquele jovem mais uma coisa. Recomenda algo que, se aquele jovem seguisse completamente, toda a sua angústia seria solucionada. Jesus diz a ele: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Diferente do que pensam alguns teólogos católicos, isso não está tratando aqui de um modelo monástico a ser seguido por cristãos que desejam ter uma proximidade maior com Deus. O texto não está falando disso. E também não está falando de uma espécie de comunismo cristão, onde os ricos devem abrir mão da sua riqueza para dar aos pobres. Também não é isso que está tratando. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, conhecendo a situação que ele enfrentava, em outras palavras, estava dizendo: jovem, você precisa confiar plenamente em mim. Vai, vende tudo que você tem, confia plenamente em mim. Jesus, ele sabia onde estavam as prioridades daquele homem. Para ser um cristão, ele precisava deixar de lado todas as coisas. Em certo sentido, isso torna o cristianismo difícil, de fato. Nessa afirmação, Jesus, ele está focando a primeira metade dos 10 mandamentos, onde ali está registrado a maneira que nós devemos nos relacionar com Deus, e somente com Ele. Com essa atitude, aquele jovem não apenas herdaria os tesouros celestiais, mas ele também recebeu uma proposta preciosíssima, a oportunidade de seguir a Jesus como um dos seus discípulos, como um daqueles que estavam ali aprendendo a tomar a sua cruz e negar a si mesmo.
Essa era a grande oportunidade da vida dele. Porém, a gente está diante de um caso excepcional, de alguém que esteve diante de Jesus. De alguém que esteve tão perto de Jesus e saiu pior do que chegou. Leia comigo o verso de número 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, na sua atitude, ele revelou quem estava no trono do seu coração. Ele não conseguiu mais enganar os outros, ele não conseguiu mais enganar a si mesmo, pois a exigência de Jesus atravessou o seu coração a ponto de lhe deixar abatido, a ponto de fazer com que ele se afastasse de Jesus. E a questão principal abordada por Jesus desde o início não estava no cumprimento dos mandamentos relacionados ao próximo, mas sim no cumprimento dos mandamentos relacionados a Deus. Não estava focado nas obras que aquele jovem, que aquele homem estavam realizando, mas onde estava a fé dele? Não tinha a ver com as propriedades, mas com as prioridades. Existiam muitas coisas que estavam ocupando o lugar de Deus na vida daquele jovem, e esse era o grande problema dele. E de maneira prática, ao olhar para esse texto, nós precisamos ter cuidado com os perigos da religião. Nós precisamos ter cuidado com os perigos da religião. É bem provável que esse jovem ele seja um espelho diante de nós. Muitas vezes nós agimos como ele, nos apresentamos diante de Deus com as mais sinceras e humildes intenções, buscando no lugar certo as perguntas que estão afligindo a nossa alma, buscando as respostas que estão nos afligindo. Nós, muitas vezes, nos apresentamos como alguém que está cumprindo a lei, como está cumprindo o que a religião exige. As orações, a frequência nos cultos, as leituras bíblicas. E buscamos a nossa herança por causa daquilo que nós estamos fazendo. Porém, a pergunta é, o que fazer? O que fazer? A resposta é nada. Não há nada a ser feito. Não há nada que o meu filho precise fazer para herdar aquilo que vou deixar para ele. O fato dele ser filho já lhe dá esse direito. Já lhe dá direito à herança. Porém, a religião, ela nos ensina ao contrário, ela nos ensina que nós precisamos fazer, nós precisamos mostrar serviço, nós precisamos cumprir as leis, nós precisamos chamar a atenção de Deus, atrair a atenção de Deus com o nosso amor, e isso não é verdade. Cada degrau que nós tentamos construir na escada das obras, ela nos afasta cada vez mais do céu. E você e eu podemos estar correndo um grande perigo. Muitas vezes estamos fazendo as perguntas da vida à pessoa certa, no lugar certo, mas nós não estamos dispostos a viver e a ouvir a resposta que o Senhor está nos dando. Esse é o risco da religião. Ela faz de nós religiosos e não discípulos. Uma segunda lição prática que nós podemos refletir a partir dessa primeira pergunta é que qual evangelho nós estamos buscando? Qual evangelho você tem buscado? Aquele jovem rico, ele conhecia a lei, ele praticava os costumes, mas ele não estava disposto a seguir as exigências de Cristo. Talvez você conheça alguém assim. Pessoas que vivem buscando um evangelho que se enquadre melhor a ele.
E para isso, hoje a gente tem igrejas que atendem todas as necessidades. Igreja que atendem todos os tipos de pessoas. Se você quer acariciar o seu ego, a gente tem o evangelho da psicologia. Se você quer descobrir a força, o potencial, a fé que está presa, escondida dentro de você, você tem os pastores do coaching. Ou se você quer ser alguém rico, bem-sucedido, alguém próspero na vida, você também tem o evangelho da prosperidade. Porém, meus irmãos, não existem tantos evangelhos. Só existe um evangelho, e esse evangelho é Cristo Jesus. Ele não é moldável aos nossos caprichos. Essa ideia de evangelho que fala que Deus é amor e despreza os outros atributos da justiça, da santidade, do caráter de Deus, ele é tão fácil como esses outros que eu citei. Jesus, ele amou aquele jovem de uma maneira tão singular, mas não diminuiu o nível do evangelho por causa dele. Piper, ele vai dizer em um dos seus livros, chamado Deus é o Evangelho, o seguinte: Deus é o Evangelho. Estou dizendo que o supremo, o melhor, o final e o decisivo bem no Evangelho, sem o qual nenhuma outra dádiva seria boa, é a glória de Deus na face de Cristo, revelada para o nosso gozo eterno. Tudo que estiver fora disso, meu irmão, não é verdadeiro. Se você está procurando o Evangelho, se prepare para ser dilacerado pelas garras desse leão que não pode ser domável. Corra para o Evangelho, ou então corra do Evangelho. Só há duas coisas a ser feitas. A segunda pergunta que surge desse texto é: quem pode ser salvo? Marcos, ele diz que aquele jovem rico se afasta de Jesus. E a razão é que ele não estava disposto a renunciar todos os seus bens pelo bem maior. E agora Jesus, ele direciona o seu olhar para os discípulos. Veja o que diz o verso 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Agora Jesus, ele desejava imprimir profundamente na mente dos discípulos a dificuldade que é entrar no reino dos céus. As palavras de Jesus, elas causam espanto aos discípulos, porque o costume judaico, ele enxergava um homem semelhante ao que nós vimos o exemplo, como alguém bem-sucedido, como alguém que estava debaixo da bênção de Deus. É isso que está registrado lá em Deuteronômio 28. Ou seja, essa era a visão dos judeus. Um religioso bem-sucedido de posses que já tinha o seu lugar garantido no céu. Essa era a visão dos amigos de Jó, que estavam lá questionando ele em meio à sua doença. Essa também era a visão distorcida na mente dos discípulos. E ainda no verso 24, Jesus diz: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus, mais uma vez, cheio de amor e compaixão, ele se dirige aos discípulos agora chamando eles de filhos. Mas ele não enfeita nada, pelo contrário, ele vai descrever agora, no próximo verso, o despautério da situação que estava diante deles. Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É naturalmente, inteiramente impossível para um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Você consegue tentar imaginar essa cena? Um camelo, aquele bicho enorme,
passando dentro daquele buraquinho de uma agulha que muitas vezes a gente não consegue nem colocar a linha. Jesus disse para aqueles discípulos: olha, é mais fácil isso acontecer, esse camelo passar nesse buraco, do que um rico entrar no reino dos céus. E Hendricks, ele vai dizer mais uma vez que é inútil a gente tentar amenizar as palavras de Jesus, trocando a palavra camelos por camilos, que seria aquela corda grossa usada para amarrar os navios. E também tentar mudar essa expressão buraco de agulha para aquela pequena porta que se localizava nas muralhas da cidade, onde se um camelo fosse passar por ela, ele precisaria passar ajoelhado e sem nenhuma carga nas suas costas. Essas explicações, além delas serem questionáveis do ponto de vista linguístico, elas tentam amenizar ou tornar possível aquilo que Jesus disse ser impossível. Jesus usa o maior animal da região e a menor abertura conhecida popularmente para ilustrar a impossibilidade da salvação para os homens. Jesus, ele avança além da dificuldade do rico. E Marcos, mais uma vez, ele vai registrar a reação dos discípulos. O verso 26 diz que os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? E aconteceu justamente o que Jesus esperava. O encontro com aquele jovem e a ilustração que ele dera surtiram o efeito desejado na mente dos discípulos. É tanto que esse efeito, esse resultado, ele é expresso através da pergunta: quem pode ser salvo? E a resposta é: ninguém. Ninguém pode ser salvo. Essa foi a conclusão dos discípulos. Para chegar a essa conclusão, possivelmente eles pensaram o seguinte: o que Jesus tinha dito a respeito do jovem rico no versículo 23, se aplicava a todos os seres humanos no versículo 24. E mesmo que nem todos os seres humanos sejam ricos, até mesmo os pobres, eles desejam tornar-se ricos. Leia o verso 27. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Pela terceira vez eu consigo enxergar o olhar amoroso, de compaixão de Jesus, dizendo aos discípulos: para o homem é impossível. Desde o início da conversa com o jovem rico, naquela primeira pergunta, como herdar a vida eterna, a resposta era essa: para o homem é impossível. Quando aquele jovem apresenta suas credenciais de alguém que cumpria a lei, a resposta de Jesus para ele: para o homem é impossível. E agora também, diante da conclusão que os discípulos chegaram, a resposta também continua a mesma: para o homem é impossível. Em cada ponto, começo, meio e fim, o ser humano ele é completamente dependente de Deus para a sua salvação, não podendo fazer nada por si mesmo. Não existe espaço aqui para a religião do jovem rico, que era a religião corrente entre os judeus daqueles dias. Qualquer coisa, meus irmãos, que diminua a soberania de Deus na salvação do homem, ela é condenável. E Jesus ainda não tinha acabado. Ele diz: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Eis a boa notícia do Evangelho. Deus salva pecadores, somente Ele pode fazer isso.
A glória de Deus na salvação pertence a Ele. Essa era a certeza dos patriarcas. Quando lá em Êxodo 15, 2, Moisés fala: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Essa também era a canção dos salmistas, inúmeras vezes. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Salmo 119, 41. Essa também era a mensagem que estava nos lábios dos profetas, que diziam: mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Isaías 45, 17. Essa também era a mensagem dos apóstolos, que lá em Atos 28, 28 disseram: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Essa salvação também será cantada por nós. Uma grande multidão que foi ouvida por João e que exclamava dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Enquanto por meio dos métodos humanos é impossível alcançar o reino dos céus, o Evangelho nos diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. E como é que essa verdade pode nos ajudar no nosso dia a dia? Eu sugiro que essa verdade deve nos trazer segurança. Uma vez perguntaram ao Dr. Shedd: Dr. Shedd, o senhor acredita que um cristão pode perder a salvação? E ele respondeu: depende de quem ou o que o salvou. Se o que o salvou foi outra coisa que não seja Cristo, ele certamente perderá a salvação. Mas se foi Cristo Jesus que o salvou, é impossível perdê-la. As doutrinas da fé reformada que falam da soberania de Deus na salvação, elas humilham o nosso orgulho. Elas tiram de nossas mãos qualquer independência e nos colocam no palco da graça de Deus. Nós estamos seguros, pois Deus, Ele nos salvou dele mesmo. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, como diz Efésios, capítulo 1, versículo 4. Paulo também vai dizer lá em Tessalonicenses, capítulo 2, 13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e na fé na verdade. A questão não é o tamanho do animal, não importa se você é um camelo ou se você é um pequeno rato, é impossível passar pelo buraco da agulha. Você pode ser uma pessoa rica, bem-sucedida, com estabilidade na vida, segura por possuir muitos bens. Ou você pode ser alguém pobre, que não tem uma reserva na poupança, que não tem um plano de saúde, não tem um emprego que lhe dê estabilidade. Mas você fez dos seus filhos a sua riqueza. Mas você fez dos seus pais a sua segurança. Mas você fez da Loteria Federal a sua esperança. Independente da posição em que você está, se está no primeiro ou no segundo caso, você não pode se salvar. É impossível. Mas Deus nos escolheu. Mas Deus nos elegeu, mas Deus nos amou, mas Deus nos enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. É impossível para os homens, mas é possível para Deus. Nós não podemos nos salvar, mas Deus, Ele pode nos salvar.
tudo é possível para Deus. E por fim, a terceira pergunta que surge nesse texto: é o que devemos deixar. Mais uma vez, aqueles discípulos estão chocados diante das palavras de Jesus. Pedro ainda está inseguro em relação às questões da vida eterna. Veja o verso de número 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir-te. Pedro relembra a Jesus o que aconteceu com ele e com os outros discípulos. A ideia do verbo usado no texto grego aqui, quando usa essa expressão deixamos, é de algo completo, ou seja, eles deixaram completamente as suas vidas. Eles deixaram completamente as suas atividades. E seguimos, já traz aquela ideia de continuidade, ou seja, eles deixaram tudo e estavam seguindo Jesus. Em outras palavras, Pedro se dirige a Jesus dizendo: mestre, o que o Senhor exigiu daquele jovem rico agora há pouco, nós fizemos. Nós deixamos os nossos bens, as nossas propriedades e estamos aqui contigo. Mas agora eu não estou entendendo porque o Senhor disse que é impossível alcançar a salvação. E de acordo com o texto correlato lá de Mateus 19, 27, Mateus registra assim a expressão de Pedro: o que será de nós? E a resposta de Jesus conforta o coração de Pedro e dos discípulos naquele momento. Está registrada no verso 29, verso de número 30. Digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Jesus coloca diante dos discípulos uma relação de coisas que envolvia a vida de qualquer membro da sociedade. Porém, nenhuma delas poderia sobrepujar o compromisso deles com Jesus e com o Evangelho. Não se trata de uma promessa específica para os 12 discípulos, mas se trata de uma promessa para todo verdadeiro seguidor de Jesus. É para todos os que escolhem Cristo acima de tudo, mesmo acima de suas possessões, de seus parentes mais queridos. Aqueles homens fizeram um sacrifício por causa de Jesus e do Evangelho. Foi isso que Jesus falou. Eles estão motivados pelo seu amor a Cristo e pela causa do Evangelho, pela mensagem da salvação. E diante dessa renúncia, Jesus lhes garante uma recompensa. Aqui não se trata de que eles deveriam deixar para alcançar a salvação. Mas porque já tinham sido salvos, eles tinham essa garantia de que receberiam 100 vezes mais. Olha que bênção! Isso é o prato cheio para os teólogos da prosperidade. Hein? Quantas vezes você não já ouviu? Meu irmão, Deus vai te dar 100 vezes mais. Olha só, 100 vezes mais irmãos, irmãs, mãe, pais, família, bens, campos. Só que eles se esquecem da próxima palavra. E com eles, o que, meus irmãos? Perseguição. A perseguição na vida do cristão, ela está a serviço dos propósitos divinos. Ela serve para autenticar a nossa salvação. Ela serve para mostrar que nós estamos caminhando contra
os padrões estabelecidos pelo mundo. E, consequentemente, vai haver o conflito, vai haver o confronto. A perseguição, ela também é uma das maneiras usadas por Deus para forjar em nós o caráter de Cristo Jesus. Deus, meus irmãos, Ele tem um compromisso maior com a sua glória do que com o nosso próprio bem-estar. Então, todas as coisas estão a serviço de Deus, para que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida. E outra coisa também que outra maneira como Deus usa a perseguição é para provar que o mundo ele será julgado. O mundo um dia será julgado. A eternidade é um momento futuro, porém para os cristãos, ela começa no presente. A vida familiar, afetada pelo discipulado radical exigido por Jesus, ela é restaurada por uma família 100 vezes maior. Jesus ele encerra aquele momento revelando mais uma vez o caráter gracioso e não meritório da salvação. Ele diz no verso 31, contudo, muitos serão primeiros. Muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. A verdadeira riqueza e posição não tem a ver com os padrões terrenos. Aqui o tom de Jesus em suas palavras é de consolo. Quando todas as coisas forem subvertidas, um dia os mortos serão ressuscitados, os pobres serão consolados, os famintos serão saciados, os tristes serão alegrados, os pequenos serão engrandecidos, os doentes serão curados, os presos libertos. Em resumo, os últimos serão os primeiros. O chamado de Jesus, ele é radical. Ele não tem meio termo. Ele exige de nós abandonar muitas coisas que nos prendem, a fim de que a gente olhe quem está diante de nós. E a gente precisa tomar uma posição, meus irmãos, diante disso. E eu gostaria de sugerir nessa manhã que a gente peça ao Senhor que nos ajude a abandonar, nos mostre o que precisamos abandonar por amor a Ele e ao Evangelho. E a pergunta que eu lhe faço é: o que tem ocupado o trono do seu coração? Outra vez, o exemplo desse jovem rico, ele serve como espelho diante de nós. Mas você pode dizer: Levi, eu não sou rico. Eu não tenho meu emprego, eu nunca vou ser rico. Meu pai não deixou uma herança grande para mim. Eu digo para você, não se engane. A questão não diz respeito ao seu saldo bancário. Talvez a sua riqueza tenha outro nome, ou outra forma. João Calvino já disse que o nosso coração ele é o quê? Uma fábrica de ídolos. E eu pergunto a você, se Jesus chegasse para você e dissesse: deixa tudo e vem me seguir, você estaria disposto? Você seria capaz de largar o seu emprego? Renunciaria ao conforto da sua casa, o convívio com seus familiares para atender às necessidades do Evangelho? Responda essas perguntas e você vai saber quem está no trono do seu coração. Mas Levi, a igreja ela é chamada para atender diversas necessidades simultaneamente. Aquela ideia, Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e os confins da terra. Eu sou um cristão missional. Que bom que você é um cristão missional. Então eu vou lhe fazer mais uma pergunta, jovem rico. Qual foi a última vez que você acordou e disse no seu coração: hoje eu vou pregar o Evangelho para aquele meu colega do trabalho?
Ou qual foi a última vez que você falou de Cristo Jesus para a pessoa que senta do seu lado na universidade? Ou o que você disse para o seu vizinho sobre o Evangelho quando ele descobriu que estava com câncer? Ou quando foi a última vez que você falou para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus alunos sobre Cristo Jesus? Nós precisamos parar de nos esconder atrás de terminologias cristãs, onde nós estamos enganando a nós mesmos. Ou nós entendemos a radicalidade do cristianismo, ou então vamos continuar vivendo como religiosos jovens ricos, brincando de seguir a Cristo. Eu não estou dizendo que Jesus vai lhe enviar para a África, ou para o sertão, ou para o norte do país, para as tribos indígenas. Mas se Ele quiser fazer, não pode ter nada no seu coração que lhe faça hesitar em atender o chamado de Cristo Jesus. Outra maneira que eu sugiro para nós aplicarmos essa verdade na nossa vida é que Jesus, Ele é o nosso bem mais precioso, meus irmãos. Há 2 anos, eu, Bruna e Lucas fomos para Guiné-Bissau. E quando a gente estava perto de viajar, muitas pessoas da nossa família, da igreja, amigos, nas melhores das intenções, perguntavam para a gente: vocês vão mesmo? E vocês vão levar o Lucas? E como é a questão de saúde lá? Como é que vocês vão fazer com a saudade? E a gente pensou em todas essas coisas, a gente viveu todas essas coisas no campo missionário, a gente ainda pensa em todas essas coisas, mas é Cristo Jesus o nosso bem mais precioso. Se não for Ele, não existe por que fazer missão. Todo sofrimento, toda renúncia é por causa de Cristo Jesus, porque Ele deixou todas as coisas por causa de nós. Porque Ele abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos estar com Ele eternamente. E é essa mensagem, essa verdade que nós precisamos viver. Essa verdade que hoje pela manhã o Senhor nos convida a viver. Parar de sermos religiosos, parar de sermos apenas ouvintes, como aquele jovem rico, deixar tudo e seguir Jesus. Aqueles homens, 503 anos atrás, lutaram por isso. Lutaram para que a palavra de Deus estivesse viva no meio da igreja. Lutaram para que os cristãos vivessem o Evangelho inteiramente. E, meus irmãos, eu digo a vocês, a palavra de Deus ela não precisa ser atualizada. Ela é suficiente. Ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos. Ela é a palavra que confronta a ética corrompida dos nossos dias e nos revela a vontade de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática, inspirada, inerrante, infalível e que permanecerá eternamente. Essa palavra viva que nos desafia hoje a deixar tudo e seguir Jesus. A palavra que atravessou os séculos nos constrange nessa manhã a abandonar tudo o que temos de valor pelo nosso bem mais precioso, Cristo Jesus. Você quer seguir a Jesus? Você está disposto a se entregar completamente ao senhorio de Cristo? Então baixe sua cabeça e faça essa oração nessa manhã. Ore e peça ao Espírito Santo que sonde e aplique a sua palavra em seu coração, em nossos corações.